Olá, gente! Casados! Aqui meu amor, minha esposa, Oi, Thaís. pessoal. Muito feliz de estar aqui, gente, com vocês. Resolvemos fazer essa live meio de última hora. Gente, nós estamos muito felizes, eu e Thaís. Algo incrível aconteceu hoje. E depois de tantas coisas que nós passamos durante o nosso deserto, nós finalmente chegamos à Terra Prometida, né, meu amor? Sim. E eu sou muito feliz, gente, por ter conhecido a Thaís. A Thaís é uma pessoa muito incrível. Meus amados, quando eu estava no auge do meu deserto, no auge da. Minhas filhas não me deixam mentir, onde eu estava sofrendo muito, onde a minha intenção nunca foi ter uma segunda união, sempre foi restaurar, mas a outra parte não quis restaurar, quis viver a vida dela, e eu escolhi viver a minha, e eu não queria me envolver com ninguém. Eu tava um dia orando, daí eu falei, Senhor, se um dia aparecer. Gente, na época eu tava falando assim, sabe de uma coisa? Eu vou. Eu não vou viver sem casar, sem mulher, só vou pregar o evangelho, vou viajar pelo mundo. Aí, gente, o que aconteceu? Um dia eu falei pro Senhor, Senhor, se eu colocar uma mulher na minha vida um dia, que seja uma mulher que ame a Jesus mais do que eu. Só isso que eu quero, mais nada. E, gente, eu esqueci. Sabe aquela lista que você faz para Deus? Eu não faço isso mais. Que você bota como último item da lista? E de repente, gente, no auge do meu deserto, onde eu já tinha me libertado do meu primeiro relacionamento, Thaís apareceu. E Thaís foi. Ela assistiu um vídeo meu no YouTube. E ela fez um comentário e Deus tocou no meu coração para eu passar o telefone para ela. E eu coloquei o telefone, ela entrou em contato comigo e nós começamos a aconselhar um ao outro. E eu vi o quanto ela era uma mulher de fé. Eu estava vagando no deserto e quando Thaís apareceu, a gente começou a compartilhar nossa vida um com o outro. E, gente, quando nós vimos, nós já estávamos apaixonados. E o que é que aconteceu, gente? Eu relutei muito porque eu não queria um relacionamento, porque eu confundia na época, eu achava que era emoção, que era carência. E eu relutei contra isso, mas aí eu falei, amor, vamos orar. E 9 meses, né, meu amor? Foi. 9 meses. Pode falar, amor. Não, na verdade, começando pelo comentário, né? Eu não deixei nenhum comentário nada demais, até porque eu segui o canal do Vinícius pensando na restauração do meu casamento, como muitas pessoas fazem hoje. Muitas pessoas procuram Vinícius querendo saber sobre a restauração, e era essa a minha intenção, restaurar. E as mensagens do Vinícius me davam muita força. Diversas vezes no meu deserto eu dormi ouvindo as mensagens do Vinícius, era como se fosse um calmante. E aí um dia eu coloquei lá, eu ouvi o testemunho dele, fiquei muito assim impactada com a história. Falei, cara, esse cara realmente venceu uma dificuldade muito grande. E eu botei isso no comentário, falei, se você venceu, eu vou vencer também. E aí ele falou, Thaís, quer conversar comigo? Eu falei, quero. Eu falei, aí ele já restaurou o casamento, já tá com a vida toda certa. Ele vai me ensinar o caminho das pedras, né? Como chegar lá. E eu comecei a conversar com o Vinícius em outubro do ano passado. Retrasado. Do ano retrasado, é 2018. verdade. Em outubro de 2018. E a primeira vez, assim, mandei mensagem falando da minha história. E ele não respondeu. Ele respondeu no outro dia. E ele falou que respondeu no outro dia porque ele foi orar, pedir a direção do Espírito Santo para falar. Aí eu falei, cara, ele foi orar antes de responder uma mensagem. Esse cara é diferente. E aí, mas aí tudo bem, eu ainda pensava na restauração do meu casamento firmemente, como muitas pessoas. E eu comecei a conversar com o Vinícius, a gente trocava mensagem, eu falei de Paulo Júnior, de Augusto Nicodemos, a gente mandava pregação, dava força um ao outro. E quando eu percebi, eu vi que o Vinícius era um homem de Deus, assim, muito usado por Deus e tinha uma intimidade muito grande com o Espírito Santo. E eu nunca tinha visto isso em outro homem, não da forma como eu vi nele. E isso arrebatou meu coração, assim, demais. E quando eu percebi, eu já estava gostando do Vinícius e a gente não conseguia parar de falar. Detalhe, a gente só falava mensagens de Deus, né, amor? A gente não falava nada da gente. Só de Deus, só de Mensagem de Jesus. Deus, ele tinha um livro que ele estava escrevendo sobre
A lei da atração divina. A lei da atração divina. Que não saiu até hoje, gente. Vai sair. E aí ele ficava me explicando como era a lei da atração divina. E a gente conversava. E teve um dia que eu falei, cara, eu não consigo mais, eu preciso falar o que eu tô sentindo. E aí eu falei pra ele, eu nem lembro muito bem o que eu falei. Não, ela deu meio que uma indireta, né? Meio direta. É que tava difícil, viu, gente? E aí, gente, quando eu ouvi aquilo, eu também já tava, mas eu tava relutando contra esse sentimento. E aí, gente, o que aconteceu? Eu e o Thaís, nós oramos durante 9 meses. Até a gente se ver pela primeira vez. Porque, gente, na situação que a gente se encontrava, era uma situação totalmente atípica. Por isso que hoje foi uma vitória muito grande. Não sei se eu vou conseguir falar. Enquanto você Fala. Enquanto ele se recompõe, eu só vou expressar aqui algo que eu sei que é um conflito para muitas pessoas. Quando eu descobri que eu estava gostando do Vinícius, quando eu descobri que o Vinícius era tudo que eu tinha pedido a Deus desde a minha mocidade, sabe? Eu queria um homem de Deus para comigo louvar a Deus, para fazer da minha casa uma igreja. Quando eu descobri isso no Vinícius, isso gerou um conflito muito grande, porque eu acreditava que só existia um casamento. Então, o que eu fiz? Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. O Vinícius era católico, eu presbiteriana. Eu falei, Senhor, eu não estou entendendo. Mas como ele tinha a direção do Espírito Santo, ele falava muito da Bíblia, de Jesus, eu falei, Senhor, eu estou sentindo paz no meu coração. Gente, a gente seguiu sem entender. Porque na minha cabeça não fazia sentido. Eu comecei a folhear a Bíblia, tentando achar um versículo que pudesse me dar respaldo. Não encontrava nada e orava e pedia a Deus. E há pouco tempo atrás o Senhor começou a me revelar algumas coisas, eu comecei a escrever, mas é uma questão ainda polêmica, porém, a gente tem os frutos da nossa vida, assim, sabe? Hoje o que eu vivo com Vinícius é um sonho, a nossa casa é realmente uma igreja, e são coisas tão simples que a gente pedia a Deus e hoje o Senhor realizou. Fora a paz que a gente sente, fora onde a gente vai, a gente fala de Deus para as pessoas. Na verdade, gente, quando eu conheci Thaís, agora eu tô mais tranquilo. Eu sou chorão, gente, eu choro mesmo, tá? Aí, gente, o que aconteceu? Quando eu conheci Thaís, eu fiquei muito abalado, assim, e nós começamos a orar. Só que nas primeiras semanas que nós começamos a orar, nós já sentíamos que era propósito de Deus, mesmo sem nós entendermos o porquê que aquela união estava acontecendo. Mas a gente sentia uma paz, nós sentimos uma alegria. Então muitas pessoas que às vezes falam, não pode ter segunda união, que não sei o quê, a gente acreditava nisso. A gente acreditava nisso, mas aconteceu ao contrário conosco. Então nós começamos a ver, Senhor, qual o propósito seu na nossa vida. E nós, quando nós nos conhecemos, gente, foi até uma situação assim estranha, porque o que aconteceu? Quando eu conheci Thaís, eu não vi foto dela, nada. Eu vi a foto dela pequenininha no YouTube. Gente, ela tava com uma carinha de adolescente, que ela é uma adolescente, né? Linda, né? Aí eu vi assim, e ela com um filhinho no colo, eu falei, tadinha, cara, tão novinha. Foi bem assim mesmo. E aí, gente, quando eu comecei a conhecer, eu entrei no YouTube, no Facebook, né? A gente vai fuçar o Facebook do povo, né? Rapaz, quando eu vi a foto dessa mulher, eu falei, que é isso? Senhor, é isso mesmo? Aí, gente, quando eu olhei assim, a mulher linda, nova, eu falei, Senhor, e eu numa situação terrível. Gente, eu era o pior patido do mundo, com o olhar do mundo, tá, gente? Quebrado financeiramente, 4 filhos nas costas, desempregado. E, gente, uma coisa que marcou minha vida. E Thaís nunca se importou com nada disso. Ela sempre falava... Eu gostar de você, eu nem tinha visto sua foto. Ela falou, eu te amo pelo que você é, não quero nem saber, tal, papá. Falava, cara, se o Vinícius for muito feio, já tô gostando dele, como é que eu vou? Aí, gente, o que acontece? Um dia, eu nunca mais esqueço disso, isso foi uma coisa linda, linda, linda que aconteceu. Eu estava dentro de um ônibus indo para uma cidade que eu trabalhava, na cidade de Seropédica. Eu arrumei um emprego lá e eu sentei no ônibus. Gente, pensa, agora vamos falar da imagem da derrota naquela época. Eu estava num emprego que eu ganhava muito pouco, mas graças a Deus aquele emprego apareceu para mim. Um ônibus no calor do Rio de Janeiro, gente. Pensa aquele calor do Rio de Janeiro, aquele ônibus sem ar-condicionado. Eu suando, indo para o trabalho.
com R$ 8,50 no bolso, 4,25 para ir, 4,25 para voltar, sem dinheiro para almoçar. Só faltava ter galinha correndo no meio do ônibus, gente. É derrota. E ali eu sentado, gente, naquele calor, eu falei, Senhor, que mulher que o Senhor me bota na minha vida nesse momento, Senhor. Eu não tenho nada a oferecer para ela. Essa mulher é linda, é a mulher certa. É linda, é independente, não depende de nada para mim, uma pessoa incrível. Ama Jesus, que é o que eu mais pedi. E eu, Senhor, nessa situação, gente, eu nunca mais esqueço disso. Foi muito claro, foi quase que uma voz audível no meu coração. Deus falou assim para mim: ela se apaixonou não pelo que você pode proporcionar, não pela tua aparência, não por nada. Ela se apaixonou pela nova criatura que eu criei. Gente, aquele dia eu chorei muito. E aquele dia eu me apaixonei ainda mais pela Thaís. Porque a Thaís, ela queria o Vinícius na essência do Vinícius. Sem ver minha idade, sem ver minha aparência, sem ver minha vida financeira, sem nada. Nós não tínhamos nada. Nós só queríamos estarmos juntos para glorificar o nome dele, gente. Era só isso que nós desejávamos. E a gente passou, depois desse tempo, muitas provas, gente. Muitas coisas pra gente não ficar mais junto. Eu não tinha condição de viajar para conhecer ela pessoalmente. Por isso que a gente ficou 9 meses sem se ver. 9 meses sem se tocar, sem pegar na mão, sem nada, gente. Só na fé. Nós víamos pela fé, por isso que eu falo tanto nisso, gente. Fala, amor. Nós líamos a Bíblia todos os dias, das 9 às 10, mais ou menos, porque foi um propósito que eu fiz com o Vinícius, assim, já que eu era cristã protestante e ele católico, então eu falei, vamos ler a Bíblia, porque a Bíblia é a verdade. E a gente começou a ler a Bíblia pelo celular, a gente lia às vezes pelo WhatsApp, mas na maioria das vezes pelo celular, o João dormindo, eu com uma luzinha do banheiro, lendo a Bíblia. Foi um tempo muito bom, mas deixa pra lá, não quero voltar não. E a leitura da Bíblia foi destruindo achismos em mim, um pouco da religiosidade, um pouco não, tinha muito, mas assim, foi um processo, foi destruindo e foi também retirando muita coisa do Vinícius. E a Bíblia nos uniu, Jesus nos uniu, o Espírito Santo, a direção dele nos uniu. Então, como eu falei para vocês, a gente não entendia o porquê das coisas. A gente só seguiu em fé, orando e lendo a Bíblia. E a direção foi sendo dada. Um passo de cada vez, gente. A gente não viu o final do caminho. Vinícius, com um emprego que mal dava para sustentar a família dele, numa situação bem complicada. E eu, com o João bebezinho, tinha 4 meses na época, tinha terminado meu doutorado, mas estava desempregada, né, vivendo de uma pensão, algo que realmente eu não desejei para mim. Eu nunca imaginei que a minha vida de mãe seria assim. Eu imaginava totalmente diferente, uma família, tudo certinho. Bom, e aí o que aconteceu? Esse casal totalmente improvável, os dois quebrados, a gente sem poder se ver, a gente seguiu em fé, em fé. Confesso a vocês que não foi 1, nem 2, nem 3 noites que eu coloquei meu rosto no travesseiro e chorava amargamente por tudo que eu estava vivendo. Mas eu sempre acreditei que Deus tinha um propósito naquela dor, naquele sofrimento, sabe? E acho que dá até pra gente fazer outras lives, assim, para compartilhar com vocês tudo que a gente aprendeu nesse deserto e nessa caminhada maravilhosa que a gente continua trilhando e aprendendo. Amor, você acabou de falar uma coisa aqui. Então, gente, nós vamos programar, vamos orar. A gente sempre ora antes de fazer qualquer coisa. E nós vamos programar, gente, algumas lives eu com a Thaís para falar sobre relacionamento. Como que Deus, ele faz o impossível acontecer, gente. O improvável. Então você que tá aí, meu irmão, minha irmã, passando por uma situação improvável, que você olha destruída e você acha que não tem mais jeito. Gente, tem jeito. E, gente, eu e Thaís, a gente bateu muito de frente com relação também, como ela falou, é importante eu falar que é uma coisa que eu prego, religiosidade. Na época, gente, eu frequentava a igreja católica e ela frequentava a igreja presbiteriana. E eu comecei... O que aconteceu? Quando Deus colocou um propósito no meu coração e falou assim, eu quero que você una a sua igreja, a minha igreja. Eu amo a igreja católica, eu amo a igreja protestante, eu amo todo mundo, gente. O que eu fiz? Eu me afastei da igreja católica. E hoje eu não tenho uma religião. Eu não sou uma pessoa religiosa. E respeito quem é.
né? Cada um tem uma escolha. Então, meu irmão, minha irmã, essa união foi a palavra de Deus que nos uniu. Foi isso aqui que nos uniu. Então, gente, tem muitas pessoas que aí são casados com católico, com o evangélico católico. Gente, isso aí não tem nada a ver. Se Jesus é o alicerce do relacionamento, gente, o negócio vai dar certo. Ele tem que ser o juiz, ele que tem que ser o alicerce. O relacionamento tem que estar em cima do que ele fala. Fala, amor. E não foi fácil, não. Algumas vezes eu tentei entrar no embate teológico com o Vinícius, né, para questionar algumas coisas. Não deu muito certo, até que eu entendi que eu tinha que me calar e deixar o Espírito Santo falar. E essa é uma prática que eu tenho até hoje. Quando eu não consigo convencer o Vinícius, quando a gente não consegue chegar em algo comum, eu me calo, ou ele se cala, e a gente deixa o Espírito Santo falar no coração. E fala. E falou de uma forma tremenda. E gente, aí continuando a história. Aí, gente, teve uma situação, a Thaís estava fazendo, ela virou concurseira, começou a fazer concurso para tudo que é lugar. Amor, você lembrou uma coisa. Gente, é uma coisa que marcou muito, assim. Eu não vou entrar agora em detalhes do que aconteceu comigo, mas foi algo que foi uma decepção, eu posso dizer para vocês, a maior decepção da minha vida. Foi algo que eu realmente não esperava. E eu transformei aquela mágoa, aquele sentimento de por que tá acontecendo isso? Por que essa pessoa fez isso comigo? Eu falei assim, eu vou me vingar dessa pessoa, eu vou ser feliz. Essa foi a minha vingança, eu falei, eu vou ser feliz. E aí eu comecei a estudar, mesmo com o João bebezinho, eu tinha acabado de tê-lo, mas eu comecei a estudar, porque eu botei na minha mente, na minha cabeça, que a minha vingança seria tocar minha vida em frente e ser feliz. Então, o Vinícius vai falar que eu comecei a ser concurseira, né? E foi nessa época que eu realmente queria dar a volta por cima e seguir minha vida. E não ficar de olho na vida de quem me causou o mal. Exatamente. E gente, aí Thaís começou a viajar para vários lugares e de repente surgiu uma oportunidade que ela ia fazer uma escala no Rio de Janeiro. E foi o nosso primeiro encontro no Rio de Janeiro, gente. Numa escala, foi em julho de 2019, numa escala, foi início de julho, numa escala, gente, 35 minutos. Gente, ela saiu, foi uma correria, uma loucura. Quando ela saiu, gente, foi uma coisa mais linda do mundo. Porque quando ela... Gente, eu tinha acabado de sair de uma crise de chikungunya. Eu tava andando, tava todo torto. Eu falei, mas eu vou ver essa mulher. Em nome de Jesus, Senhor, me ajuda. Gente, eu cheguei no aeroporto. Quando ela saiu, gente, nós nos abraçamos. Parece que o mundo tinha parado. O aeroporto estava lotado e nós nos abraçamos assim, gente. Eu fechei os olhos, ela fechou. E a gente ficou ali 5 minutos só abraçados, sem falar nada. Porque não precisava falar nada, gente. Às vezes você não precisa de palavras. E ali começou o nosso amor verdadeiro, né? Então, e aí Thaís foi embora e a gente não sabia mais quando a gente ia se ver. Só na fé. A gente não falava quando a gente vai se ver. Nunca houve cobrança um do outro. Esse encontro que a gente teve, eu estava saindo daqui da Paraíba, de João Pessoa, vim fazer o concurso aqui, um concurso, e aí o avião fazia escala no Rio, e eu informei para o Vinícius que 6h30 da manhã eu ia passar pelo Rio, né? O avião só ia passar, a gente ia trocar de avião, e nessa troca de avião eu queria vê-lo. E foi o concurso que eu fiz aqui, né? Em julho de 2019. Quando chegou no final do ano, eu passei no concurso para aqui, para Paraíba. E graças a Deus, aí a gente veio para cá, o Senhor direcionou. Eu fiz em Manaus também, eu fui bem colocada na primeira fase. Eu falei, Vinícius, será que a gente vai para Manaus, Amazônia? Mas aprove ao Senhor trazer a gente para essa terra maravilhosa. E é isso, amor, te interrompi aqui. Não, aí, gente, quando a Thaís, ela começou a fazer os concursos e tal. E, gente, eu numa situação terrível. Eu vou resumir, gente. Eu vou resumir. Porque a gente tem várias lives pra gente falar sobre isso. Eu lembro, gente, que eu comecei a orar e falando para Deus, Senhor, e agora? Como é que será? Um dia no meu coração, Jesus falou assim, Paraíba, João Pessoa. Eu falei, João Pessoa? Ela estava se inscrevendo para um concurso em João Pessoa. Eu falei, amor, você vai passar nesse concurso de João Pessoa. Ela falou, porque Jesus falou João Pessoa no meu coração. Para mim, ele falou que você vai passar. Então, nós vamos embora para João Pessoa, lá Terra Prometida. E, gente, nós começamos
nesse foco de fé, começamos a caminhar. E aqui, gente, a Regina, minha irmã, que todos conhecem, ela foi um foco importante na nossa vida. A minha irmã, gente, se você pegar um áudio de 2018, logo que a gente se conheceu, a Thaís, a gente ouve de vez em quando esse áudio. Tudo que a minha irmã falou, através com a voz do Espírito Santo, aconteceu na nossa vida, gente. Tudo! A gente ouve o áudio, tá tudo se cumprindo, gente. Então, Pai, eu não sei o teu mistério, mas o Senhor sabe. Mas Deus, o meu irmão vai lembrar, Pai, lá atrás, quando tudo começou. Um dia que eu falei para ele que o Senhor tinha me mostrado, Pai. Ele com uma nova família, ele com uma nova esposa. E o Senhor mostrou para mim, Senhor, que ele ia ser muito feliz com essa moça, com essa nova esposa. E eu te louvo, Senhor, porque o Senhor está completando a obra na vida do meu irmão. O Senhor está completando a obra na vida do meu irmão. Como você falou para mim, Thaís, que não acreditava em um homem de Deus, que você acreditava ainda que existia, mas lá no fundo você sabia que só Deus podia trazer para você. Amasturbe nebla face, eu digo para você e para o Vinícius agora que o que vocês vão viver na vida de vocês como casal, Kamalabasturian de Cantemanabia, você nunca viveu, Thaís, nem você nunca viveu, Vinícius. Porque o que Deus está fazendo é algo tão tremendo, sabe por quê? Porque hoje em dia separar está muito fácil, não quero mais separar. Deus está preparando vocês, sabe para quê? Para casais separados, não é para casais novos, não é para casais que estão casados uma vez só, é para gente que se desiludiu como vocês, para vocês mostrar que Deus é fiel. Porque muita gente se separa, acha que não vai ser feliz mais, muita gente se separa e acha e é criticado pelos outros, que é desquitado, que é divorciado, camarabastúrbia. Mas Deus está levantando vocês dois. Deus está levantando vocês dois para começar a falar para casais e para casais separados que querem alguém de Deus, sabachuri canteremanabia. E vocês vão ver o que Deus vai fazer com vocês, charamanabia. Deus me mostra vocês, Takabastur Beneblafácia, nem na tua cidade, Thaís, nem na tua cidade, Vinícius, num outro lugar. Xaramanúbia, longe das famílias, Xarabastur Beneblafácia, começando uma nova vida em Cristo. Então, Jesus usou a minha irmã para profetizar, e só que às vezes a pessoa fala uma palavra de fé para você, e se você não tomar posse, gente, você não vai viver o sonho de Deus. E outra coisa, pessoal, a Regina, o Senhor revelou para ela coisas que aconteceram, estão acontecendo e ainda vão acontecer logo que a gente se conheceu. Se eu não me engano, foi em novembro de 2018. Exatamente. Sabe o que aconteceu depois das revelações maravilhosas que deixou a gente com água na boca? Provação. Exatamente. Provação. Tipo, nada dava certo. O Vinícius teve uma notícia boa sobre o emprego, aí depois descobriu que não era verdade. O mês de janeiro foi horrível. Terrível. Então, assim, às vezes o Senhor revela uma coisa para você, alguma promessa Ele te dá, só que até você chegar nessa promessa, às vezes o caminho vai ser bem árduo, mas vale a pena, como na história de José. O Senhor revelou para José em sonho, né, que ele estaria acima dos irmãos dele e tal, e até chegar no cumprimento, José sofreu bastante, foi bem parecido com o que a gente passou. Exatamente. Mas eu sempre ouvia o áudio da Regina, eu sempre lembrava da promessa do Senhor, e eu acreditava piamente, por mais que fosse loucura, as pessoas me criticavam. Quando as pessoas souberam do Vinícius, falaram, amigos, né? Falaram, nossa, mas tipo, não foi esse homem que eu pensei para você e tal. As pessoas não tinham noção, as pessoas não conseguiam enxergar o que eu via. Porque eu via com os olhos espirituais. Eu via nele um homem de Deus. Para mim isso era o suficiente, eu não queria mais nada. E ainda assim Deus acrescentou muitas coisas, mas se não tivesse acrescentado, para mim tudo bem, porque o que importa é você viver uma vida para Deus e estar do lado de alguém que quer a mesma coisa de uma forma sincera. Então isso daí é o suficiente. Gente, como não se apaixonar por uma mulher dessa? Demais, cara, demais. Gente, e realmente o que aconteceu? Depois que a gente começou a focar em Jesus de uma forma plena, gente, ela falou uma coisa aqui que foi complicada. Quando a minha irmã fez a profecia através da boca dela, a gente tomou posse, a gente estava, uhul!
Uhul! Achando que era amanhã que ia Terra acontecer. prometida! Uhul! E o deserto foi piorando, escaldante, sede, e não via um Eu não tô oásis. entendendo nada. Eu falava, Senhor, o que é isso? Piorou. Gente, em janeiro, o que ela falou, janeiro de 2019, parece que um mês foram 3 meses, gente. Só pancada de um lado, do outro, só impossibilidade na minha vida, na dela, gente. Só notícia ruim. Só que a gente, mesmo recebendo as notícias ruins, a gente continuava lendo a palavra, a gente continuava orando e a gente profetizava aquilo que nós recebemos de profecia. Pela nossa boca, chorávamos, humilhávamos na presença dele, gente. Foi muito difícil, mas valeu a pena. Então, meu irmão, minha irmã, quando a gente começou esse processo... Fala, amor. Eu ia falar que foi muito difícil. Foi muito difícil, gente. E eu lembro como se fosse hoje. Eu contei essa história no YouTube, mas agora, gente, o meu testemunho é muito forte. E o dela também. E hoje o nosso testemunho, ele se uniu um ao outro. Né, verdadeiramente. E o que aconteceu, gente? Teve um dia que eu estava orando a Deus e eu recebi uma proposta de emprego, gente, irrecusável. Eu nunca mais esqueço disso. Eu recebi uma proposta para receber 8 mil reais por mês. Gente, e na hora eu fui pro joelho e Jesus falou, não é isso que eu tenho para você. E, gente, eu recusei. Quando eu liguei para Thaís e falei isso, a primeira coisa que ela falou, nossa, como eu te admiro. Gente, se você falar isso, eu falei para algumas pessoas, quando eu falei para minhas filhas, a Marcela, acho que tá aqui, ela ficou com aquela cara assim, meu pai tá muito doido, cara. Se a Marcela pode confirmar. Porque, gente, eu recusei algo, eu tava desesperado, quebrado financeiramente, e eu recusei, e ela falou isso. Eu falei, essa mulher, essa é a mulher que Deus me deu. Se Vinícius tivesse aceitado a proposta do trabalho, que ia tomar muito do tempo dele, o canal do YouTube ia ficar, não ia continuar. Então, o que a gente pensou foi o seguinte, Deus em primeiro lugar e a obra do Senhor em primeiro lugar. Então, renuncia. Aí, o que aconteceu, gente? Um dia, eu nunca mais esqueço, como se fosse hoje, Senhor, eu amo a tua palavra. Só que, Senhor, como é que eu vou viver? Eu preciso sobreviver. E o Senhor é meu provedor. E eu quero viver, se eu puder aliar a tua palavra, falado de ti e ser sustentado por isso, para mim eu seria o homem mais feliz do mundo. E eu recusei aquele emprego que Jesus falou que não era para eu pegar. Gente, em um mês, de julho para agosto do ano passado, a Thaís sabe, minhas filhas sabem, meu canal foi de 10 mil inscritos para 120 mil. O canal fez assim, ó, blum, explodiu. Por quê? Porque eu olhei para Jesus, pro propósito de vida que ele tinha para mim. E eu larguei tudo, emprego, qualquer coisa que eu fazia, para viver só pela palavra de Deus. Viver pelo YouTube, pelo que eu faço aqui no YouTube. E, gente, esse sustento que Deus me deu, me proporciona eu ajudar a minha família no Rio de Janeiro, que está lá, e a gente ter uma vida aqui. E Thaís passou num concurso público, gente. Gente, isso são acréscimos que são consequência do nosso foco no principal. Eu e Thaís, a gente é desapegado a dinheiro, a coisa, a roupa, a carro. Só que quando você desapega, Deus acrescenta, gente. E por que a gente é desapegado, amor? Porque quando a sua vida muda, quando o deserto chega, na de vocês eu não sei, mas na minha vida foi de uma noite pro dia. Eu dormi casada, com um bebezinho no meu ventre, né? Tava grávida, vida financeira estável, terminando meu doutorado, eu dormi em paz. No outro dia eu acordei, meu marido disse que não me amava mais, eu não tinha mais casa, eu estava desempregada, eu tive que voltar a viver na casa da minha mãe por um tempo. Então, assim, foi de uma noite para um dia. E durante esse período eu pensava muito assim, cara, eu imaginava se eu fosse a pessoa mais rica do mundo, isso não ia fazer nenhuma diferença, porque eu estava destruída por dentro. E isso e o relacionamento com Deus foi gerando o quê? Um sentimento de desapego mesmo. As coisas passaram a não ter sentido para mim. Dinheiro, carro, ficar... Quando eu estudei para concurso, eu não estudei pensando em ficar rica, não. Eu só estudei porque eu realmente queria ser independente. Só isso, eu queria ser independente. Mas nessa caminhada do deserto, cara, dinheiro, finanças, qualquer coisa, pessoas, nada mais importa na minha vida. Eu amo o Vinícius me ama. Só que
se o Vinícius for embora, se o sei lá, acontecer qualquer coisa, meu filho também eu amo, mas, gente, eu não amo ninguém mais do que eu amo a Jesus. E isso, acho que é uma grande libertação para a vida da gente. E isso o deserto me ensinou. E foi muito bom, muito bom. Eu acho que eu até idolatrava um pouco minha família, sabe? Exatamente. E eu aprendi que só Jesus importa. Exatamente. Porque tudo pode ser tirado de você, mas Jesus nunca, jamais. Exatamente. E, gente, como nós falamos, não era a nossa escolha. Não era a nossa escolha. De forma alguma. Minhas filhas são aqui, eu sempre quis a restauração e muitas pessoas estão buscando a restauração do casamento aqui. É uma coisa que as pessoas me perguntam muito. Só que as pessoas, gente, têm mania de procurar na palavra só o que convém a elas. E muitos mistérios de Deus não tem como explicar, gente. Então, as minhas filhas são testemunhas que eu tentei a restauração, eu queria a restauração, e Thaís também queria. Na minha cabeça não tinha... Não tinha outro jeito. Assim, na minha cabeça, Deus ia transformar a mentalidade do meu ex-esposo. Pra mim, isso daí era uma convicção que eu tinha. Deus ia transformar. Porque da mesma forma. Deus não pode tudo. Então, ele vai transformar, ele vai voltar. Tanto que vamos vender casa. Carro eu não tava nem aí, porque eu achei que a gente ia voltar a viver junto e que era o plano de Deus. E quando o Vinícius surgiu, eu não entendi. Eu Exatamente. Não entendi nada. Falei, como assim? Não faz sentido. E, gente, quando a Thaís falou agora um ponto importante. Eu também imaginava essa transformação da minha ex-cônjuge. Só que um dia, em oração, quando eu olhei aqui a palavra, diz assim na palavra, que o Senhor, ele bate a porta. Se você não abrir a porta, ele não entra. Então, o seu casamento não será restaurado se o seu cônjuge não abrir o coração para Jesus. Não adianta. Ele pode sentir sede do que você tem através da tua conversão e através da tua mudança. Entendeu, gente? Agora, infelizmente, as pessoas têm uma mentalidade religiosa, uma mentalidade focada na alma religiosa e ficam procurando, como eu fazia, versículos que só me interessavam na palavra. Então, meu irmão, minha irmã, o que eu quero falar para você? Se você está passando por uma situação de problema de sentimental, cada caso é um caso, tá, gente? Não generalizem as coisas. Não fomos atrás de ninguém, não queríamos ninguém. O Senhor sabe da sinceridade do nosso coração. Foi algo que a gente teve que jejuar muito para discernir. Nós relutamos muito, mas hoje a gente entende que é propósito de Deus. E a Bíblia mesmo, o Senhor fala que não é bom que o homem viva só. Gente, a ex-esposa do Vinícius, ela tomou a decisão dela e ela seguiu em frente. O meu ex-esposo, quando o João estava com 4 meses, eu fui falar com ele pra gente voltar. A gente tinha uma família e falar aquelas coisas que vocês sabem que a gente fala pra tentar restaurar. Ele anunciou pra mim que ele ia casar. Sabe, isso foi um balde de água fria, porque eu acreditava, mas ainda assim, ele dizendo que ia casar com outra pessoa, nesse curto período de tempo, né? Não tinha nem um ano ainda que tudo tinha acontecido. Ele dizendo que ia casar, eu ainda acreditava na restauração do meu casamento. E eu estaria acreditando até hoje, eu estaria chorando até hoje, eu estaria sofrendo até hoje, se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim. E se eu também não tivesse aberto a porta do meu coração para ouvir o Senhor e deixar os meus achismos, os meus preconceitos, sabe, de lado. E eu sou muito grata a Deus por ter ouvido ele. E o Senhor desconstruiu muito dos nossos pensamentos, gente. Tem coisas que a gente ainda não tem como dar explicação, mas tem muita coisa que o Senhor já revelou. Exatamente, gente. Muitos mistérios de Deus, gente, você nunca vai achar todas as respostas, tá, gente? Nunca. Porque se você é sensível ao Espírito Santo, é uma brisa leve e suave, uma voz que fala ao teu coração e vai te direcionando. E, gente, quem me conhece e me segue há muito tempo sabe que eu sou totalmente focado no que Deus fala. Eu não faço nada hoje se eu não orar, se eu não pedir orientação. Então, gente, e hoje eu sou um homem extremamente abençoado em todos os sentidos. Gente, hoje eu senti a presença de Jesus aqui na cerimônia hoje, por mais simples que foi. E Thaís é uma mulher de Deus. Então, gente, tire
essa religiosidade de que não que a palavra fala isso, e preconceitos, tomando tipo assim, críticas sem sentido. E normalmente, gente, as pessoas que criticam, que ficam criticando, são pessoas que estão passando por essa situação e não admitem outra situação. A maioria das pessoas são idólatras. A maioria das mulheres que a gente conhece que critica a gente ou não aceita, e homens também, eles idolatram o cônjuge. Exatamente. Tipo, pra eles não existe outra coisa. Em vez de focar em Jesus, foi o que eu fiz, foi o que o Vinícius fez. A gente focou em Jesus. A gente não queria relacionamento, entrar em outro relacionamento. A gente queria Jesus. E Deus agiu na nossa vida. Então a gente nota muita idolatria, muitas pessoas que são... Gente, a gente vai fazer lives ainda, né? Falando de cada ponto, assim. Talvez as pessoas se identifiquem com as histórias que a gente tem, com tudo que a gente aprendeu. Mas a idolatria ao cônjuge é algo que não agrada a Deus. E as pessoas acham que estão agradando a Deus sendo maltratadas e se mantendo naquele casamento sofrendo e achando que está fazendo a vontade de Deus. Deus te ama muito. E ele não fica feliz com o seu sofrimento. É diferente de uma luta, de uma batalha, é diferente de você como mulher se calar em alguns momentos. Isso é diferente. Mas isso tudo a gente vai falar mais. É tudo, é muito conteúdo, gente. O que a gente quer falar mesmo hoje é que Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Deus pegou 2 vidas destruídas, sabe? Eu poderia não estar aqui hoje por tudo que eu vivi, uma separação numa gravidez. Não é só a separação, são as famílias brigando, é a condição financeira, é um turbilhão de coisas. E confesso para vocês que por algum momento passou pela minha cabeça de não seguir vivendo, de dar um basta assim na vida. E o Vinícius, eu acredito que a situação dele também foi muito difícil, mas o que a gente quer mostrar para vocês hoje é que Deus está vivo. Deus é Deus, vale a pena confiar em Deus. Vale a pena acreditar nesse amor, viver esse amor, gente, vale muito a pena. Sabe, eu não tenho palavras para descrever o que eu vivo hoje. Gente, uma coisa que eu queria falar para vocês é o seguinte: você pode, agora não falando em relacionamento, seja você passando problema financeiro, qualquer problema, meu irmão, minha irmã, qualquer problema, tira os olhos do problema e foca em Jesus. E foca em Jesus e cria intimidade com Ele. Gente, eu prego muito isso. E quando você está em intimidade, gente, Ele acrescenta coisa que você nem pediu. Eu não pedi Thaís, gente. Foi um acréscimo que Ele me deu. A Thaís nunca vai ser mais importante que Jesus na minha vida. Minhas filhas nunca vão ser mais importantes que Jesus na minha vida. Meus pais, amo todos. Mas Jesus, Ele é o foco. E eu tenho essa visão e Thaís também. E, gente, não daria certo eu me unir a uma pessoa diferente dessa mentalidade que Thaís tem. Então, gente, estou muito feliz, nós estamos muito felizes. Estamos juntos agora, gente, nós e vocês. Agora nós já éramos uma só, a gente já era um só espírito, porque o nosso amor foi unido, o nosso amor foi pela fé. Não foi um amor de carne, não foi a carne que falou mais alto, não, minha irmã. A carne nunca falou, porque é o Espírito que falou. O Espírito nos uniu. O Espírito Santo, o Senhor nos uniu. E quando o Espírito, gente, nos uniu, nós não queríamos saber de carne. A gente nunca focou em carne. A carne é um acréscimo, meu irmão, minha irmã. É gostoso, é bom, mas é acréscimo. Então, meus amados, vivam e foquem em Jesus. E deixem Ele fazer da forma que Ele quiser fazer. Muitas coisas você não vai entender, mas sempre vai ser o melhor para você. Tá bom, gente? Fala, amor, para fechar. Não, acho que eu já falei demais. E agora, meus amados, nós vamos aqui, que nem nós compramos um bolinho, só tá eu e Tá aqui, e Joãozinho, e Jesus, lógico. E nós queremos cortar esse bolo na presença de vocês. É assim mesmo, amor. Então eu seguro você assim. Não, deixa que eu seguro você. Eu sou mais Quem quer bolo, gente, pode vir que tem bolo para vocês aqui. E vocês vão comer esse bolo com a gente. Primeiro pedaço do bolo é para vocês todos. Eu amo muito vocês em Cristo, gente. Muito obrigado por vocês estarem aqui, participando desse momento tão importante na minha vida. E eu espero que a minha vida de Thaís seja edificante na sua vida. Seja uma transformação na sua vida. Que o nosso amor, gente, seja o retrato que Deus é Deus na vida de vocês. Eu quero dizer que eu amo muito vocês.
A gente ora por vocês, pelas pessoas desse canal. Vocês ouvirem um gritinho, é o João, gente. A gente ora, a gente se dedica. Nós temos muito projeto juntos. A gente sabe o que é sofrer, a gente sabe o que é passar pelo deserto. E a gente quer caminhar junto com vocês, sabe? O sentido da nossa vida hoje é viver para o outro. É viver para vocês. Então, estamos juntos. A gente já tem contato com muitas pessoas, né? Através do WhatsApp. Do Telegram. Do Telegram também, contato pessoal. Isso é muito bom. Mas é isso que eu quero dizer. Amamos muito, muito vocês. Estamos juntos, sabe? Vocês não caminham mais sozinhos. Conta com a gente. Agora vocês têm nós dois aqui para caminhar junto, para dividir junto. A gente sabe como é importante um auxílio nesse momento de dificuldade. E a gente está aqui para ajudar. E para aprender também. Exatamente. Então, amo vocês em Cristo, estamos muito felizes. Te amo em Cristo Jesus. Beijo no coração. Tchau, gente!